Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que participou da nossa vaquinha. A gente até aqui arrecadou 32 mil dólares para mandar lá para os soldados ucranianos, para o pessoal, principalmente, vamos priorizar os brasileiros que estão ajudando lá os ucranianos, mas na verdade essa ajuda vai ser para onde for mais necessário lá. E eu já estou mandando dinheiro lá para o Alex Silva, a gente está decidindo o que vai comprar, provavelmente, além daquele carro que já foi comprado, a gente deve comprar mais um carro, e o que vier a partir disso, além disso, deve ser usado em outros aparelhos, drones, óculos e coisa e tal. Uma coisa importante, eu tinha falado que eu iria transferir todo o dinheiro que foi feito em Pix, iria converter em Bitcoin e colocar aqui na vaquinha só para ficar tudo centralizado num lugar só. Mas a verdade é a seguinte, isso vai dar um trabalho danado e eu acho que é mais urgente eu mandar esse dinheiro rápido lá para o Alex. Então, no final das contas, eu não vou fazer isso, tá? Entendam que a gente já tem o valor, eu estou fazendo a contabilidade, no final eu vou fazer uma prestação de contas direitinho, quando chegar lá no final de junho a gente vai fechar a arrecadação, né? Vamos ter entregue já muita coisa, e daí a gente presta a conta direitinho, não vou atualizar o site aqui não, tá? Mas aqui continua funcionando, tá? Se você quiser doar ainda para nossa vaquinha, a parte em Bitcoin, você continua podendo doar em Bitcoin, tem o link na descrição desse vídeo e o vídeo explicando como fazer isso aqui também, né? Um outro aviso importante, no dia 10 de junho, no sábado passado, eu fiz a venda de vários badges que eu trouxe lá da Ucrânia, de badges ucranianos, né? E eu entrei em contato, já mandei e-mail para todas as pessoas que compraram badges, só que alguns eu não consegui o e-mail. Parece que mesmo que você tenha o e-mail atualizado no YouTube, dependendo das suas configurações de privacidade, o e-mail não aparece para outras pessoas. Então, muita gente eu não consegui ver o e-mail. Então eu peço que as pessoas que não receberam e-mail meu é ancapso@gmail.com. Se você não recebeu esse e-mail meu, então por favor entre em contato comigo. Eu não vou dizer o nome das pessoas porque isso poderia ser uma violação de privacidade, né? Mas eu peço que quem não recebeu o e-mail, que entre em contato comigo em ancapso@gmail.com. Eu anotei todo mundo que comprou aqui, eu sei direitinho o nome de todo mundo. Então é só entrar em contato, me passar o endereço para onde que eu tenho que mandar o seu badge. Eu devo fazer o envio dos badges até o final dessa semana, né? Então é isso daí, mais uma vez, muito obrigado a quem participou. E obrigado também ao Alex Silva, que está fazendo toda a coordenação lá. Na verdade, essa vaquinha acabou sendo uma vaquinha conjunta nossa, né? Porque sem a ajuda dele lá para fazer essas compras lá e essa distribuição por lá, seria muito difícil para mim coordenar esse tipo de coisa, né? O canal do Alex Silva, eu vou deixar um link também aqui na descrição desse vídeo, né? Bom, vamos falar sobre a Ucrânia em si. Ontem teve um grande bombardeio com mísseis e drones iranianos aqui, principalmente em Kryvyi, e um prédio foi atingido, um prédio residencial foi atingido, 10 pessoas morreram, vários feridos, mais de 30 feridos, um absurdo isso. E vamos falar também sobre a ofensiva ucraniana, que parece que parou, né? Ontem a gente retomou um monte de cidades, hoje a gente tem a informação oficial da retomada dessas cidades, principalmente até Makarivka, mas não temos nada além disso. Será que parou? Vamos entender o que aconteceu aqui. A gente tem também a boa notícia da morte de um general aqui em Primorsk, um general russo, acabou sendo morto aqui. Excelente notícia. Ele e um monte de oficiais que estavam ali junto com ele, né? Bom, temos também a informação de que os Estados Unidos decidiram repor todos os Bradleys que foram perdidos na contraofensiva. Aprovaram mais um pacote, agora, à medida que os russos destroem Bradley, eles só mandam mais e pronto, né? Então, tranquilo isso, excelente notícia isso daí. Também foi definido hoje que sim, os Estados Unidos vão mandar munição de urânio depletado para a Ucrânia. Ótima notícia, munição de urânio depletado não tem nada de nuclear, não tem nada a ver com nuclear. Aliás, tem menos risco nuclear do que risco radioativo do que munição normal, mas é muito importante porque é muito pesado, então fura com muita facilidade a blindagem de tanques russos, né? A briga entre o Prigozhin e o Shoigu parece que está ganhando contornos dramáticos, né? O Prigozhin falou que não ia assinar nada com o Ministério da Defesa russo. Daí o Shoigu falou que para o exército russo atirar em mercenários do Grupo Wagner. Aí o Grupo Wagner ofereceu para também encampar os outros grupos militares que tem lá,
Porque você lembra, esse negócio, o grupo Wagner é só o maior desses grupos mercenários, tem vários outros ali na Ucrânia, né? Enfim, tá dando uma confusão danada. E por falar em confusão danada, o Brasil também está muito confuso da cabeça. Olha só que coisa, o Brasil votou com 2 votos diferentes, um a favor e um contra uma resolução na ONU em Belarus, justamente mostrando o absurdo que é o alinhamento do governo do Molusco corrupto com as ditaduras lá de Putin, né? É lógico, Lukashenko é um outro país, né? Belarus é um outro país, mas a gente sabe que é basicamente a mesma coisa, é um puxadinho do governo do Putin ali em Belarus, né? Então, olha só que absurdo isso. Mais uma vez o Brasil ficando para trás na história, apoiando ditadores, apoiando o lado errado da história, né? Muito triste isso. Essas notícias foram sugeridas por Yuri Kirihata, Peter de Fio Dental e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar aqui sobre o que aconteceu lá em Kryvyi Rih, realmente muito triste os vídeos aqui, trágico aqui, olha só, um prédio de 5 andares, um prédio residencial, não tinha nada aqui, carros civis aqui, prédio sem uso militar nenhum, e tudo destruído aqui. Olha só que coisa triste isso, né? Foram 10 pessoas mortas até o momento, mas ainda estão fazendo buscas, então ainda pode ter mais gente morta nos escombros lá, né? Isso aqui foi tudo míssil Ra-101 e drone que foi jogado pelos russos lá em Kryvyi Rih. E além dessa coisa aqui, também, o que aconteceu? Aqui nessa região aqui, o pessoal ficou sem luz por conta de alguma subestação atingida aqui. E aqui tem muitas minas nessa região, então vários mineiros ficaram presos no subsolo, sem energia elétrica ao longo da noite, mas já foram resgatados agora pela manhã. Então é uma situação, foi muito séria, mas já está, agora já está contornada, né? E além ali da região de Kryvyi Rih, também vários outros lugares, Kharkiv, Kupiansk, Chernihiv, enfim, vários lugares também foram bombardeados ontem. Um total de 14 mísseis Ra-101-555, 11 deles foram derrubados pela defesa antiaérea, mas outros 3 atingiram alvos. E também 4 drones Shahed 136 foram lançados, um deles foi derrubado pela defesa antiaérea, né? Então esse daí foi o triste resultado de mais um ataque criminoso russo. É incrível isso. A Rússia ela perde no campo de batalha, perdeu ontem vários, a contraofensiva ucraniana avançou bastante, botou os russos numa posição muito complicada, eles fugindo da linha de frente, as linhas desabando, e aí como é que eles revidam isso? Revidam atingindo população civil. Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Bom, em Kherson, por outro lado, está aqui o pessoal ucraniano preparando ajuda lá para mandar água, alimento, esse tipo de coisa. Extremamente importante esse tipo de coisa, né? Em locais alagados, evidentemente, toda a água canalizada, todo o sistema de tratamento de água fica inutilizado, você não tem como beber água de forma alguma, então é muito importante levar água para o pessoal lá em Kherson. Aqui é a chegada do caminhão lá em Kherson, que saiu lá de Kiev, né, até Kherson, e mandaram para lá a água do pessoal, né? Muito bacana o apoio do pessoal lá para Kherson, né? Enfim, lá em Kherson as buscas continuam, né, o resgate de pessoas presas pelo alagamento, as águas já estão cedendo, continuam cedendo, mas aquilo que eu falei ainda vai levar muito tempo até realmente normalizar a coisa, e mesmo depois que a água baixar, ainda vai ter muita coisa para ser feita ali em termos de limpar a região, tirar lama, né, eventuais corpos e coisa e tal. Ainda é uma situação muito crítica por ali, né? Bom, em Krasnodar Krai, na Rússia, uma refinaria está pegando fogo neste momento, né? A gente não sabe se isso aqui é um acidente, mas isso daqui pode ser sim um ataque ucraniano. Os ucranianos têm feito ataques nessas refinarias por aqui, ó. Krasnodar Krai fica aqui. Então, os ucranianos têm feito ataques aqui justamente porque são essas refinarias que tem nessa região que são usadas para abastecer de combustível as tropas russas aqui na retaguarda. Então é um objetivo militar lógico, né? Um objetivo militar evidente. Não se sabe, tá? Não tem nenhuma informação que teria sido drone. Pode ter sido um acidente, algum problema assim, mas pode ser que tenha sido sim um ataque ucraniano. Também teve um ataque em Nova Kakhovka, uma grande explosão ali próximo, né? É possível que os ucranianos já estejam trabalhando ali nas defesas russas que ficaram na região.
É uma situação complicada ali, porque como a gente sabe, isso, o rio, à medida que o rio vai baixando, é muito difícil você entender como é que vai ser a nova configuração aqui do leito do rio, e é lógico, os ucranianos têm que tomar cuidado com isso, né? E bom, vamos falar da contraofensiva, que é o ponto principal aqui. Hoje a gente teve a confirmação da liberação de Makarivka. Makarivka é essa cidade aqui. Makarivka, né, já está liberada aqui no mapa, e a gente já tinha falado ontem que ela estava sendo liberada, que os ucranianos já estavam lutando aqui em Urozhaine e Staromayorsk, mais aqui abaixo, e também já estavam lutando aqui em Zavitne, Bajania, enfim, mas Makarivka ela foi liberada ontem, mas só agora a gente tem a confirmação oficial, né? Vocês sabem, sempre leva alguns dias até ter essa confirmação, mas mais importante do que isso é lembrar que os russos estão tentando ainda retomar Makarivka, tá? Nessa situação aqui, eles mandaram mais um monte de reservas para cá, para justamente retomar Makarivka e impedir o avanço ucraniano. Parece que, segundo estão falando, ao contrário do que tinha no mapa antes, a principal linha de defesa ela não passa aqui por Novopetrikivka, ela passa por Staromilivka. Então, os ucranianos já estariam relativamente perto de ameaçar essa principal linha de defesa russa aqui. Ou seja, daí a preocupação dos russos, né? Aquilo que eu falei, se passar por essa linha principal aqui, o resto é festa, né? Tem uma distância enorme aqui, mas os russos não têm mais nenhuma grande posição defensiva aqui, tem só destacamentos isolados por aqui, a situação se torna uma vitória clara ucraniana. Então, na verdade, a situação aqui é muito mais desesperadora para os russos do que originalmente a gente pensou. A gente achava que a linha de defesa estava aqui em Novopetrivka, ou seja, ainda teria muita coisa para os ucranianos liberarem antes de começarem a atacar a linha principal, mas não, na verdade já está bem próximo aqui da linha principal dos russos, e por isso os russos estão preocupados em impedir esse avanço ucraniano. E de fato jogaram muitas reservas aqui e de fato conseguiram parar, porque como eu falei para vocês, hoje a gente tem a informação da liberação dessa cidade aqui, também de Novodarivka e outras cidades por aqui, mas ontem a gente já sabia disso, eu já falei isso ontem, né? Então hoje os ucranianos de ontem para hoje eles não avançaram nada, o que não quer dizer que a contraofensiva não está avançando. Por quê? Porque eles estão justamente destruindo as reservas russas que estão tentando retomar Makarivka aqui, né? A informação que a gente tem, os russos fizeram um grande contra-ataque ontem, né? E hoje cedo teve o Argonzo, que é um correspondente militar lá, disse que, contrário às expectativas, não foi possível recapturar o vilarejo de Makarivka, né, no final do dia. Nós esperamos que amanhã nossas tentativas nessa direção tenham sucesso, né? E de fato parece que hoje eles estão bombardeando Makarivka com muita força, estão destruindo completamente a cidade. Essas cidades todas aqui, tá, gente? Já tem muito pouca coisa aqui, tá? São todas cidadezinhas que foram totalmente destruídas pela guerra, pouca gente ainda mora aqui. Sempre tem um ou outro civil que se recusa a sair, coisa e tal, mas é pouca gente que tem aqui ainda. E as casas estão todas destruídas, mas de qualquer forma, os russos estão fazendo muita força para reconquistar aqui Makarivka, né? Por quê? Porque eles estão se vendo muito expostos, eles estão se vendo aqui já perto do encontro principal com os ucranianos. Não conseguiram ontem, vão tentar hoje de novo, mas não vão conseguir hoje também. E aqui tem um vídeo que os ucranianos mostraram, né, deles hoje, né, hoje cedo, entrando na cidade, então mostrando aqui que capturaram a cidade, fizeram também uma entrevista falando que já é o terceiro dia que eles estão tentando, que os russos estão tentando recapturar Makarivka, sem sucesso, né? Mas de qualquer forma é aquele negócio. O importante aqui é que eles estão dizimando essas reservas russas. Em algum momento isso aí vai permitir eles avançarem mais um pouco aqui em frente, né? E uma outra boa notícia que a gente teve ontem foi justamente do general Sergei Goryachev. Sergei Goryachev, esse rapaz aqui é um major-general, ou seja, é um general de escala mais alta, aí, com várias estrelas, aí, 3 estrelas aqui, e ele é o comandante do 35º Corpo de Exército Combinado, né? E foi morto aqui na região de Primorsk. Tem aqui a imagem do local onde ele estava, do edifício que estava sendo usado pelos russos como um centro de comando e controle, né? Primorsk fica bem aqui embaixo.
Berdiansk e Primorsk, é uma cidade menorzinha aqui. Vocês sabem, os russos têm usado essas cidades pequenas aqui, né? Mariupol não é pequena, né? Mas Yalta, Berdiansk, Primorsk, essas cidadezinhas aqui próximas à costa do Mar de Azov, justamente porque elas ficam a uma distância segura do HIMARS, só que agora com Storm Shadow, né, eles conseguem atingir lá com facilidade, né? E o engraçado é que esse prédio mesmo aqui, os ucranianos sabiam que era um quartel-general e coisa e tal, os russos disseram que era um prédio residencial que os ucranianos atingiram e coisa e tal, mas não, era um prédio que era o quartel-general, tanto que matou o general lá, né? Matou o general russo nessa região aqui de Primorsk. Isso aconteceu há alguns dias atrás, tá? Mas é o que eu falo para vocês. A gente não tem a informação, mas o tempo todo os ucranianos estão atingindo alvos aqui na retaguarda russa. Eventualmente a gente tem a imagem, tem a confirmação de algum ataque específico, alguma coisa mais forte, mais direcionada, mas isso está acontecendo o tempo todo no final das contas, né? E outra notícia, outra informação importante é que, além do major-general, que morreu ali naquela região, muitos oficiais que estavam próximos a ele também morreram, né? Isso é uma coisa extremamente positiva, porque não apenas incapacitou o comando do 35º Corpo do Exército Russo, como também todo o posto de comando, toda a alta cúpula dessa divisão do Exército Russo foi incapacitada de uma vez só, né? É lógico, os russos vão designar substitutos, vão reconstruir esse comando desse corpo do exército, mas o fato é que é sempre mais complicado isso daí, né? O pessoal não vai ter a mesma familiaridade que esses oficiais tinham com o exército. Então foi realmente uma coisa muito positiva aí. Mais uma vez a gente vê aí general russo morrendo nessa guerra. Excelente. Bom, outra coisa que o pessoal está falando aqui é aquilo que eu mencionei para vocês, né? Esse quadro aqui, na verdade, era o quadro que a gente já tinha mostrado ontem, em que explicava como que os russos ainda estavam atacando Makarivka, se eles já estavam aqui atacando também Staromayorsk, Urozhaine, Zavitne, Bajania e também Starolinivka, né? Ou seja, como é que eles já estão, como é que eles podem estar atacando aqui e aqui também, né? E aqui esse quadro explica bem, eles estão nessa região mais elevada que fica a oeste da linha de cidade, enquanto os ucranianos estão com a região leste, que é a região mais baixa, né? Então os russos estão tentando tomar Makarivka aqui novamente e também estão oferecendo resistência aqui na região de Staromayorsk e Urozhaine, né? E lembra, Starolinivka, que é essa cidade aqui, já é a principal força russa, já é a principal linha de defesa russa aqui. Então, ou seja, esse confronto, na verdade, já começou, né? E vai ser decisivo para esse avanço aqui nessa região, né? É lógico, ainda temos que aguardar para ver como é que os ucranianos vão conseguir lidar com isso daqui, mas o fato deles não estarem avançando não indica que isso não é um avanço de certa forma. Não estão avançando ao recuperar terreno, mas estão avançando em começar a destruir essas defesas russas aqui nessa região e também as tropas de reforço que foram enviadas para cá, né? É lógico, os ucranianos devem estar fazendo ações para tomar essa região mais alta aqui, isso é crucial para eles, eles não conseguem avançar muito se não tiverem já essas posições mais altas aqui, mas faz parte da estratégia, né? Ou seja, eles precisam realmente agilizar isso daqui. Esse outro mapa aqui, ele mostra uma situação diferente, né? Mas mostra também que os russos estão tirando as tropas deles de Priutne e de Kremenchuk para mandar tudo para Starolinivka, justamente para fazer a grande defesa aqui, né? Aqui que está a grande linha defensiva russa nessa região, o que eles estão fazendo aqui, né? Além disso, tem reportes de grandes avanços ucranianos em direção a Tokmak, né? Então, Tokmak está nessa região aqui. O pessoal aqui nesse eixo de Orihiv ainda não tomou Robotny, mas estão avançando aqui também, né? Não temos nenhuma informação mais precisa. Os ucranianos têm mantido silêncio aqui, e o fato dos russos também não estarem falando nada é sinal que os ucranianos estão de fato avançando nessa região aqui, né? Outra coisa que chama atenção é que o número de tropas mortas dos russos de ontem para hoje é 470. Um número relativamente pequeno se você comparar com os dias anteriores. Nos dias anteriores estava tudo na faixa de 1.000,
980, um número bem grande, né? Agora foi 470. E aí, é lógico, esse número aqui é informado pelos ucranianos, é um número que a gente não tem uma precisão muito grande, mas é um indicador de que alguma coisa está acontecendo, né? E é isso que o pessoal se pergunta aqui, olha só, as perdas russas estão um pouco menores, né? Como é que os ucranianos estão realmente avançando ali, né? E segundo o Paystyle One aqui, o que está acontecendo é que muitos estão se rendendo, muitos russos estão se rendendo ali na região. Aí tem vários filmes aqui de russos capturados e coisa e tal, o pessoal está se rendendo em massa ali, né? Além disso, a gente tem aqui rumores, só rumores por enquanto, de que uma companhia de rifle motorizado deserdou inteira lá dos russos, né? Toda uma companhia inteira se recusou a obedecer ordens e fugiu porque viram que foram colocados na linha de frente, né? Não tinha ninguém entre eles e as posições ucranianas. Eram todos mobilizados recentes e daí não aceitaram isso daí e acabaram fugindo, né? Excelente essa notícia aqui. Bom, o Tatarigami traz aqui uma visão de justamente como é que está sendo aqui, ó, olha só, à medida que as nossas tropas avançam em direção à linha principal de defesa Staron-Linívica, né, seja eles decidindo atingir diretamente essa linha, ou então quebrar ela em outro lugar, né, avançar em outro lugar, seria interessante ter algumas informações aqui sobre a defesa que tem aqui na região, né? E o que ele fala é justamente como é que são organizadas essas linhas de defesa ali naquela região. Ele fala que ao sul de Staron-Linívica, né? Então, aqui em Staron-Linívica, nessa região aqui, seria ao sul disso, né? Não estava tão errado a ver em Novo Petrikivka, né? Ao sul de Staron-Linívica. E basicamente o que ele coloca aqui é que realmente não vai ser uma coisa fácil dos ucranianos fazerem, né? Vai requerer um bocado de recursos, de tentativas e de tempo, e não é algo simples de ser feito isso daqui. Então é o que a gente está vendo agora, né? Pode parecer que os ucranianos estão parados ali, mas realmente eles estão enfrentando esse obstáculo principal da linha principal de defesa deles ali, né? E uma coisa que ele fala aqui que é importante é justamente o apoio militar, né? Vai ser gasto muito recurso nisso daqui. E nesse sentido, os ucranianos já falaram que vão substituir os Bradleys que foram perdidos aí nas primeiras levas da contraofensiva, já vão mandar mais 16 Bradleys. Agora anunciaram um pacote de 325 milhões de ajuda militar, né? E a ideia é essa, você justamente repor o que for sendo perdido, não tem outra alternativa, né? Outra coisa positiva é que os Estados Unidos decidiram mandar munição com urânio depletado para a Ucrânia. É uma munição que é muito questionada, muita gente acha que é ruim e coisa e tal, mas a verdade é que é urânio depletado, tá? Não tem nada a ver com nuclear, ele não explode, não tem nada disso. Ele tem menos urânio do que o minério de urânio que você acha no chão normalmente na Terra, né? Tem muito lugar aqui no Brasil que é cheio de minério de urânio, e as pessoas não morrem com isso. Enfim, a vantagem disso daí é que o urânio depletado ele é muito pesado, então ele atinge o tanque e consegue perfurar com muita força o tanque inimigo, né? Então, os russos estavam reclamando que isso aqui seria uma escalada e coisa e tal, mas ninguém leva mais os russos a sério, todo mundo já viu que eles não têm capacidade de responder. Se tivessem, eles teriam respondido de qualquer forma, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações interessantes aqui, né? Ele fala sobre o que a gente já falou, sobre as cidades que foram capturadas ontem pelos ucranianos e coisa e tal, e que os russos tentaram fazer um contra-ataque ali no dia 12 de junho, ontem, e não conseguiram. Os ucranianos conseguiram manter Makarivka, mas aí eles falaram o seguinte, os bloggers militares russos disseram que os ucranianos só conseguiram avançar ontem devido a condições de tempo muito ruins que impediram que os aviões russos decolassem, né? Então, como não tinha o apoio da Força Aérea, os ucranianos conseguiram avançar ali. Além disso, eles dizem aqui falam sobre a briga do Prigozhin com o Ministério da Defesa russo, com o Shoigu. Essa briga tem alguns desdobramentos dramáticos que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu não deixo de pensar que isso daqui parece uma coisa muito orquestrada, muito teatral essa briga, né? Eu acho que isso daqui não é briga de verdade, não. Isso aqui é encenação. Mas vamos ver, vamos entender isso daí. Bom, na linha de frente, de novo, nenhum movimento aqui na região de Svatov.
alguma coisa pequena aqui próxima a Bakhmut e o principal aqui nessa região mesmo em Zaporizhia, né? A gente tem informação que houve também alguma coisa aqui em Vuhledar, tá? Os russos tentaram avançar, os ucranianos contiveram os russos, mas nada significativo também, né? Então, linha de frente, nenhuma mudança significativa aqui. Parece que o único local em que está tendo realmente avanço é aqui, próximo de Velika Novosilka, né? Bom, e aí que a gente tem as informações lá que parece que a política lá na Rússia está complicada, né? Isso aqui foi um jantar que o pessoal participou aqui com feridos, né, na guerra, e aqui está o Shoigu e o Putin participando, e a impressão que o pessoal ficou é que o Shoigu não está muito bem com o Putin, os dois estão meio brigados ali. Não sei se tem alguma coisa mesmo, ou se faz alguma... ou se é só encenação dos dois, né? Agora, engraçado foi esse outro jantar em que o Putin parece meio bêbado, né, com um copo de champanhe na mão, falando que, eu não entendo qual é o motivo de atingir áreas residenciais na Rússia, né? Ele está falando dos casos lá em Belgorod, né, e coisa e tal, dos rebeldes russos, né? Mas é curioso que ele não lembra, né, que ele próprio, a Rússia própria faz isso o tempo todo na Ucrânia, né? A Rússia ataca áreas residenciais, a região o tempo todo, né? Enfim, o cara realmente está alterado ali, né? Até bêbado para fazer esse tipo de coisa, gesticulando com a mão e coisa e tal. Pois é, Putin, você já foi melhor nisso, cara, já foi melhor na negócio de propaganda, viu? Tá decepcionando realmente o pessoal. Agora, a questão toda é que existem rumores que o Gerasimov, né, que é esse cara aqui, que é o comandante de toda a batalha lá na Ucrânia, comandante russo da batalha na Ucrânia, ele teria sido retirado da posição de comandante-em-chefe lá da guerra, né? E parece que o Putin está tomando o lado do Prigozhin na briga dele contra o Shoigu, né? Ou seja, o Prigozhin, a gente sabe, ele é um protegido do FSB, e parece que o FSB e o Ministério da Defesa russo têm problemas já há bastante tempo, né? Existe até a informação que o general Alexei Dumin, que é aliado do Prigozhin dentro do exército russo, talvez possa ser aí alguém que esteja ameaçando diretamente o Shoigu, né? Bom, o Shoigu, ele mandou uma ordem para matar todos os soldados do grupo Wagner na primeira visão, sem fazer prisioneiros, justamente devido à recusa do Prigozhin de assinar os contratos com o Ministério da Defesa, né? Lembra qual que é essa história, né? Alguns dias atrás, o Shoigu emitiu uma ordem dizendo que todo mundo que está lutando na Ucrânia de grupamentos militares, né, então todos os grupos mercenários, tem que assinar um contrato com o Ministério da Defesa russo. A ideia é corrigir o problema que justamente você tem esse descontrole de comando, né? Você tem os grupos paramilitares, né, os grupos mercenários ali, do grupo Wagner. O grupo Wagner é só o maior deles, tá? Mas tem vários outros grupos mercenários ali também. E o Shoigu quer retomar o controle disso daí. Isso faz sentido do ponto de vista militar, tá? Você tem um comando centralizado, você sempre ganha mais eficiência nesse tipo de ação. Então, só que isso, lógico, implicaria em tirar o Prigozhin do poder, né? O Prigozhin não teria mais poder nenhum sobre o próprio grupo militar dele. Eles passariam a ser uma parte do exército russo. E o Prigozhin, evidentemente, não gostou disso. O Prigozhin falou que não vai assinar esse tipo de coisa, fez mais um monte de crítica contra o Shoigu e ainda ofereceu para os outros grupos paramilitares, se eles estiverem sendo pressionados a assinar com o exército russo, se ao contrário eles quiserem se aliar ao grupo Wagner, e eles serão bem-vindos e coisa e tal. E agora o Shoigu emitiu essa ordem para matar os soldados do grupo Wagner, na primeira visão não capturar ninguém, né? Ou seja, tá virando uma guerra entre esse pessoal, né? E eu lembro a vocês que em Bakhmut foi o grupo Wagner que conseguiu realmente fazer a diferença ali, né? Tanto que agora que eles saíram de lá, os ucranianos estão retomando a cidade de Bakhmut devagarzinho, né? Então, realmente essa briga entre os dois é ótima. Aqui o Prigozhin criticando mais uma vez o Shoigu e falando que ele está também oferecendo a proteção para os outros grupos militares. Então falando que se eles quiserem fazer parte do Wagner, ao invés de se associar com o grupo, com o Ministério da Defesa, eles estão de braços abertos, né? Aqui, ó.
O Prigozhin disse que está pronto a tomar sobre suas asas aquelas formações voluntárias que não quiserem assinar contrato com o Ministério da Defesa. Unidades voluntárias, venham a nós vamos tomar vocês nos nossos quadros, né? Ou seja, está se formando dois exércitos ali do lado da Rússia e pior, um já deu ordem para atirar no outro, né? Vai ser divertido ver isso acontecer. Mas isso que eu falo é uma coisa tão absurda, que eu fico me perguntando se isso não é uma coisa orquestrada, não é um teatro, alguma coisa, né? Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha. Eu acho que se realmente for uma briga entre o Ministério da Defesa russo e o Grupo Wagner, seria ótimo para os ucranianos. Então, problema nenhum, né? Esse jornal brasileiro aqui está trazendo a informação de que a Rússia, a China tem uma nova... A China está ameaçando a Rússia na vizinhança. A gente, na verdade, já falou isso aqui, mas é interessante lembrar esse tipo de coisa, porque não que a China vá ameaçar, vá tentar invadir a Rússia, pelo menos não num futuro próximo. Pode ser que mais adiante resolvam invadir a Rússia, sim. Mas o que está acontecendo é justamente que o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, todos esses países que tem aqui na Ásia Central e que eram países muito ligados à Rússia, né, fizeram parte da União Soviética e coisa e tal, eram muito ligados à Rússia. O que eles estão vendo? Né? Primeiro que ficar aliado da Rússia é uma roubada neste momento, porque a Rússia está se destruindo lá na Ucrânia e está se isolando do mundo inteiro. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão justamente se ligando com a China, né? Usando a força chinesa para contrabalançar a força russa e ganhar alguma independência ali. Então, ou seja, a questão aqui, a ameaça que ele se refere aqui não é necessariamente uma ameaça militar, mas uma ameaça econômica, né? E realmente existe, a gente já falou sobre isso. E bom, só para complementar aqui, mais um absurdo da diplomacia amante de ditadora do Lula, né? O Brasil, num voto da OIT, o Brasil tem 4 representantes na OIT. OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Um é representante de sindicatos, outro é representante de patrões, e 2 são representantes do governo. Um do Ministério do Trabalho e o outro do Ministério das Relações Exteriores. Aí o que aconteceu na votação? Teve uma votação na OIT para condenar o regime do Lukashenko. Lukashenko é o chefe aqui de Belarus, né? O presidente de Belarus, o auto-intitulado presidente de Belarus, porque tudo indica que a última eleição foi fraudada lá. Mas ele é muito amigo do Putin, é o Putin que mantém o Lukashenko no poder aqui em Belarus. Então, o Lukashenko ele andou prendendo e torturando sindicalistas lá no país dele, né? E é aquele negócio, né? Pode parecer estranho para a gente aqui no Ocidente, porque aqui no Ocidente, tipicamente os sindicatos acabam sendo ligados à esquerda, né? Sindicalismo, né, tem muito essa tendência mais à esquerda aqui no Ocidente, mas lá nos países da antiga União Soviética não é bem assim, não. Tanto que basta lembrar como é que foi a independência da Polônia da União Soviética, né? O Lech Walesa, que foi o primeiro presidente da Polônia independente, coisa e tal, ele era um sindicalista e coisa e tal, contrário ao comunismo, né? O fato é que a gente sabe que o comunismo é um absurdo de qualquer forma, então qualquer grupo que se forme vai ser contra ele, no final das contas, com exceção do grupo que controla o país. Enfim, e aqui em Belarus, então, você tem uma situação parecida com essa. Você tem sindicalistas que fazem oposição ao governo do Lukashenko. E o Lukashenko andou prendendo esses sindicalistas. E aí, o que você imaginaria? Que um governo de esquerda aqui no Brasil, que é a favor dos sindicatos aqui no Brasil, também se posicionaria a favor dos sindicatos lá, né? É lógico que não. O representante do Ministério do Trabalho foi realmente favorável, votou favorável, né? Ou seja, criticando o Lukashenko por essa coisa. O outro representante do governo das Relações Exteriores se absteve na votação, ou seja, favorecendo o Lukashenko, né? É uma coisa inédita. Geralmente o país decide junto, vota todo mundo, vota da mesma forma. O Brasil fez essa coisa aí absurda de dividir a coisa. Por quê? Isso mostra como que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil é puxadinho de ditadura. É amante de tudo quanto é ditadura que tem aí pelo mundo, né? Inclusive do Putin e do Lukashenko, né? Um absurdo completo esse tipo de posicionamento brasileiro. Mas fazer o quê, né? A população aqui votou num ladrão corrupto, idiota, socialista, sem nenhuma capacidade para ser presidente nem de clube infantil. Botaram essa coisa, botaram esse jabuti no alto dessa árvore. Um absurdo completo isso daí. Realmente, até agora eu não entendo como que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore. Como que o pessoal elegeu Lula. Não consigo entender isso.
Um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.